Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no curso Tarô e sua intuição. Vamos continuar a família 2, a família da sacerdotisa. Foi sugerido que toda a família fosse feita em apenas um vídeo. Eu acho isso bastante interessante, como nós fizemos no Mago, porém, de agora em diante, não será feito apenas dessa maneira, para que os vídeos não fiquem tão longos. Se você prefere assistir toda a família de uma vez, é só você aguardar então que todas as aulas sejam filmadas e assistir consecutivamente. Então, nós já vimos na família da sacerdotisa a sacerdotisa, nós já vimos na família da sacerdotisa a justiça e também na família da sacerdotisa hoje nós vamos ver o julgamento. Então, por que o julgamento é da família da sacerdotisa? Porque ele é o número 20, a família é a família do 2 pela numerologia e 20 reduzido, 2 mais 0 é igual a 2, logo o julgamento, essa carta, essa lâmina aqui, é o nosso terceiro arcano maior da família da sacerdotisa. Essa lâmina é muito comumente mal interpretada. Vamos notar que essas pessoas não estão enterradas na terra, elas estão na água. Olha a água aqui. Eu já li, por exemplo, alguém dizendo que essa carta falava sobre como as pessoas estão envergonhadas da sua nudez. Por favor. Não. Certo? Então, é uma carta comumente não interpretada de uma maneira errônea, principalmente por causa das crenças limitantes das pessoas que vão ver a morte aqui, vão achar que está enterrada e vão ver a nudez e já vão começar a se incomodar com essa nudez. Cuidado, tá, pessoal? Então, é claro que a gente trabalha a nossa intuição e o nosso próprio entendimento dos símbolos, mas não precisa também colocar aí as suas limitações e os seus preconceitos na carta. Não vamos fazer isso, não é mesmo? Então não tem ninguém aqui envergonhado pela sua nudez. Se você lê isso, eu sei que eu sempre falo que toda interpretação é válida, que a gente tem que interpretar a nossa maneira, mas interpretar a nossa maneira não é trazer as nossas crenças limitantes para a carta, não é mesmo? Então, não tem ninguém envergonhado aqui, eles estão na água e, olha, vê se quem está envergonhado porque está nu vai ficar de braços abertos. Né? Estariam então talvez tapando, né, as partes íntimas ou alguma coisa assim, e realmente não é o caso. Olha a fisionomia dessas pessoas, não me parece que estão envergonhadas. Então essas pessoas estão vitoriosas, felizes, olhando para cima e dizendo: vitória, maravilha, me leve, estou aqui, olha os braços abertos, né? Toda essa simbologia aí. Quer dizer, não acredito que exista alguma cultura que olhe uma pessoa de braços abertos e sorrindo que diga está envergonhada, né? Olha só, que alegria, júbilo, felicidade, nenhuma vergonha. Lembra que a gente conversou sobre identificar-se com a carta? Quem é você nessa carta? Será que você é essa pessoa aqui com cabelo longo? Será que você é essa pessoa, talvez uma criança, uma pessoa mais baixa? Você é todo mundo, tá? Então, é o anjo, é a pessoa, você pode se identificar aí com tudo e todos nessa carta. Mais uma vez, nós temos esse símbolo antigo, certo? Não na próxima aula, mas no próximo tópico, nós vamos falar bastante sobre as cruzes e como elas evoluíram, ok? Aqui nós temos as 4 direções representadas nessa cruz aqui. Voltando sobre identificar-se com a carta, né, e a mensagem que ela traz para você, de maneira geral, a gente poderia dizer que o julgamento seria uma chamada para o seu despertar. O despertar, uma chamada para o seu despertar. Um despertar das profundezas, com a água representando o inconsciente, o subconsciente. Então, você com a trombeta, você chamando das profundezas, um chamado para que você tenha o seu despertar, a trombeta, a
a água vindo você então sendo chamado das profundezas com o soar da trombeta. E também tendo uma visão, então se você sendo esse ser alado aqui, tendo uma visão de cima, perspectiva, né? Conseguir ver tudo com uma perspectiva de cima, olhar de cima e ver tudo. Okay? Então, perspectiva, chamado das profundezas, a água então representando o inconsciente e o subconsciente. Então, o que a gente pode trazer é um anseio desses seres para se comunicar, um anseio desses seres para aceitar o chamado. Então, você sendo acordado das profundezas do seu inconsciente, aceitando, desejando, almejando esse chamado para acordar das profundezas do seu inconsciente. Lembra que a gente já comentou um pouco sobre apenas 5% do que você faz estar no seu consciente e 95% estar inconsciente? Então você está lá nas profundezas do desconhecido e você ouve o soar das trombetas e anseia por ouvir esse chamado e sair da, vamos chamar, ignorância. Não é ignorância do conhecimento do homem, é de não saber quem você é. O chamado da trombeta para conhecer o seu verdadeiro eu. Não é aquele que está no seu corpo, certo? O seu verdadeiro eu. Aquele que vai além da materialidade. Então, por que essa nudez, né, desses seres aqui sendo chamados? Uma primeira interpretação seria estar livre das suas amarras. É o soltar-se da sua vergonha com a nudez, soltar-se da sua vergonha. Então, não temos aqui um signo associado a essa lâmina, porém temos 3 planetas, Plutão, Júpiter e Saturno. Então, mais uma vez, o símbolo da cruz aqui seria o consciente, o inconsciente, o tempo e o espaço. Como vocês já devem saber, o tempo não é linear. O tempo linear é apenas como nós entendemos o tempo, porque nós estamos presos à terceira dimensão. Veja essa conexão aqui, ó, do tempo e espaço e do inconsciente e do subconsciente, ou as 4 direções norte, sul, leste, oeste. Sobre a trombeta nós já falamos do chamado, sobre o anjo, as asas de olhar de cima, ter perspectiva e ver o todo, sobre o chamado, sobre a nudez, mais uma vez a água, além de fazer alusão então ao seu inconsciente, ao seu subconsciente, ela também fala das suas emoções. E a sombra? A sombra seria a culpa, a vergonha, a humilhação, a não aceitação, o sentir-se não merecedor, que não é nada que essas pessoas estão sentindo. Estão livres de todas essas amarras. Então, a sombra seria o inverso, com amarras, com julgamento. Como o nome da carta é julgamento, muitas vezes as pessoas fazem essa interpretação errônea. Ai, tem vergonha nessa carta, eles estão nus, que horror. Não. A sombra é a vergonha, a humilhação, sentir-se não merecedor, o auto-julgamento no sentido negativo de podar-se, manter as amarras, as suas limitações, deixar elas falarem mais altos. Essas pessoas não, elas estão sem amarras, sem julgamento, sem medo, sem vergonha, sem humilhação, prontas e desejando o conhecimento com a consciência, com o superior, aceitando esse chamado. Então, quando você tira essa carta, pensa sempre no seu chamado pessoal para a sua essência, para o seu crescimento. Se você está aqui estudando o tarô, você já está, de certa forma, aceitando esse chamado, aberto para aceitar. Então, essa perspectiva que te dá e o conhecimento
da sua essência, seu eu superior. Então, a mensagem que fica aqui para a carta do julgamento é: lembre-se que você é tudo em cada carta. Você é o anjo, você é a trombeta, você é a água e você é as pessoas. Você está sendo solicitado a acordar. Observe que o despertar é de águas profundas e não da terra. E a água representa os sentimentos e as emoções. Essa lâmina pede que você procure as suas emoções profundas que estavam ocultas e traga-as até a luz para elas serem vistas, lembradas e curadas. Olha só que conexão que a gente faz imediatamente, tanto com a sacerdotisa quanto com a justiça. Lembra que a gente falou sobre o que está atrás do véu? Sobre trazer a luz para que possa ser trabalhado? Olha esse chamado. Então, traga as suas emoções para a luz, para serem vistas, lembradas e curadas, sem vergonha e sem julgamento. Essa é a sua iniciação para a sua própria mudança. Qual que é a próxima lâmina? Na ordem, seria lâmina do mundo, que é a descoberta. Como é que você vai fazer uma descoberta verdadeira sem se conectar com a consciência? Então, ouça esse chamado para você se conectar com a consciência. Esse anseio vai substituir a autoconsciência, representada pela nudez, com movimento em direção ao puro, que é a consciência, representada pelo anjo. Ok? Então está na hora de você abandonar a culpa, o autojulgamento, a sensação de não pertencimento, não merecimento, a vergonha, a falta de aceitação. Tudo isso é a sombra dessa lâmina. Não é fácil trazer as suas emoções e sentimentos lá para baixo das profundezas do seu inconsciente para poder se trabalhar, mas esse é o chamado que você recebe. Não tenha medo, faça como essas pessoas aqui, nuas e felizes, prontas para aceitar. Não precisa ser dolorido. Aceite, entregue e trabalhe a sua mudança. Esse é o seu chamado. Então, quando essa carta vem, não fique com medo. Aceite. Eu adoro essa carta, ela é muito linda. Então, muito cuidado se você lê esses horrores aí dessas pessoas que não gostam de ver nudez nas cartas. Não fique chateado, ok? E lembre-se que essa é uma linda carta que te convida para conectar-se com a sua essência. Então, terminamos por aqui a carta do julgamento. Eu agradeço. Salve luz!